Nós vamos dar início ao culto desta noite. E no nosso boletim diz aí um convite à adoração. Vinde e adoremos a Jesus, o nosso Salvador. É um convite que se faz a todos os irmãos, aos nossos amigos, visitantes, que nós possamos colocar nossas vidas nesse momento em atitude de adoração. Estaremos agora iniciando um culto em que a igreja está reunida depois de uma semana dividida em trabalhos, em atividades várias. Neste momento, no primeiro dia da semana, no dia em que Jesus ressuscitou, nós nos reunimos para essa adoração. E é preciso que nosso coração esteja realmente voltado para a alegria da presença de Deus quando a igreja se reúne. É preciso que nós possamos colocar tudo aquilo que nós temos, que possa estar dividindo-nos em algum momento por qualquer rusga, qualquer problema que tenhamos entre os irmãos, e nos congreguemos agora, peçamos ao Espírito de Deus que possa tirar toda mácula, toda divisão, e a gente possa ser um só corpo, unidos em amor, o amor de Deus derramado em nossos corações, através da obra que Jesus Cristo fez na cruz. Este amor é que faz com que nós nos unamos e que faz com que nós sejamos uma igreja que testemunha ao mundo do amor de Deus. A primeira igreja era conhecida pelo amor com que eles se amavam. E nós que estamos entre as talvez últimas gerações, se não a última, temos que ter esta marca também, a marca do amor. Que nada possa impedir que nós nos amemos uns aos outros. Que o inimigo não possa deixar com que nada venha impedir que o nosso relacionamento seja de amor, perdão e compreensão. Vamos orar então, pedindo a Deus que possa estar operando no coração de cada um dos irmãos aqui presentes. Oremos. Nosso Deus e Pai eterno, nesse momento quando a Tua igreja se reúne, Pai, para Te adorar, para louvar o Teu nome, para engrandecer-Te, Senhor, porque só Tu és digno da nossa adoração, só Tu és digno, Senhor Deus, do nosso louvor, e nós precisamos estar louvando a Ti, Senhor, para que a alegria do louvor possa se instalar no nosso coração. Nós queremos prestar-Te um culto alegre, Senhor, um culto onde nós possamos cantar a alegria que está no nosso coração, que nós possamos render-Te, Senhor Deus, homenagens, e acima de tudo, Pai Santo, entregar nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor possa completar a Tua obra em nossas vidas a cada dia, Senhor Deus, a cada semana em que aqui estamos vivendo. Abençoa este culto desta noite, abençoa todos aqueles que estão aqui, Senhor, e abençoa também aqueles que não puderam estar, os que ainda estão chegando, apressa seus passos, Senhor, para que possam compartilhar conosco, e aqueles que ainda estão em férias, viajando, guarda o Senhor Deus com a Tua proteção, que Teu Espírito Santo possa estar encaminhando seus passos, dando-lhes alegria nesse momento de lazer, mas que brevemente a gente possa compartilhar com eles também, Senhor. Alguns já estão voltando, dando-nos a alegria de Sua presença, e nós te agradecemos por essas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino. Precioso é Jesus para mim, eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Fiquemos de pé para cantarmos o hino de número 456, Precioso é Jesus para mim. Desejo a presença do meu Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Perdão
Como todos já sabem, na próxima semana nós teremos o encerramento de missões estaduais. Este é o momento de nós estarmos contribuindo para que menos cidades do nosso estado estejam sem trabalho batista e menos pessoas estejam nas trevas. Nós precisamos enviar nossas ofertas para missões estaduais e no próximo domingo estaremos encerrando com a irmã Ruth, preparando um programa especial para que todos os irmãos que ainda não fizeram a sua contribuição ao longo desses 2 meses de missões estaduais, possa estar então no domingo que vem separando aquilo que Deus colocar no seu coração para ofertar para missões estaduais. Falando em missões, nós recebemos uma carta, a igreja recebeu uma carta do nosso querido Anatoly e Irina Shmilikovsky. Não sei se eu falei, os ucranianos é que sabem se estou certo. Mas o Anatoly, simplesmente falando, né? Ele esteve entre nós, né, pastor? Tivemos o prazer de conversar com ele numa quinta-feira, num culto de oração. Quem não vem, perdeu. Mas foi muito bom vê-lo, um jovem, muito animado com o trabalho. E ele é líder lá no trabalho da Ucrânia. Ele mandou essa carta e eu pedi autorização para o pastor até para ler. Podíamos colocar lá na frente, no painel, mas eu acho que é uma carta que tocou tão ao meu coração, que vai tocar o coração dos irmãos também e estimulá-los a olharem para missões. Ele diz aqui: graça e paz, amados cooperadores no leste europeu. Em primeiro lugar, agradecemos pelo seu apoio em oração e financeiramente. Ao mesmo tempo, somos gratos ao Senhor que conseguimos passar pelo rigoroso inverno, um dos mais severos dos últimos 100 anos. Até os anciãos da região não lembram que o mês de março fosse tão cheio de neve como aconteceu desta vez. Algumas vezes nevou tão forte que até as avenidas principais da cidade de Kiev, por alguns dias, ficaram literalmente bloqueadas. Para liberar o transporte, até o exército foi envolvido, o que nunca acontecera antes. Na segunda quinzena de março, fugimos da nevasca europeia para participarmos do período de promoção no Brasil. Foi quando nós pudemos recebê-lo. Quando desembarcamos no aeroporto Gilberto Freire, em Recife, logo percebemos que no Brasil não neva. Pelo contrário, faz muito calor. Ele constatou isso. Aí percebemos como o nosso mundo é diferente, como o nosso Deus é grande para produzir um mundo tão diferente no mesmo momento, não é? E ele diz: amados irmãos, eu não sei porque, do ponto de vista espiritual, no Brasil faz tanto calor. Entenderam? Porque do ponto de vista espiritual no Brasil faz tanto calor e lá fora tem tanto gelo. Não me perguntem, eu não tenho resposta. Mas ao viajar pelo leste europeu, você vai encontrar muita geladeira espiritual. Eu não sei porque a igreja evangélica polonesa se encontra em agonia, onde os seus pastores estão abandonando o ministério por falta de frutos. Eu não sei porque os países balcânicos se chamam pelos missiólogos como o cemitério para os missionários, onde é preciso no mínimo 10 anos para ter o primeiro batismo. Eu não sei porque, ao viajar milhares de quilômetros no interior da Rússia, não se encontra nenhuma igreja evangélica. Eu não sei porque os regimes autoritários do Uzbequistão, Turcomênia, ficam com tanto pavor dos crentes e provocam tão severa perseguição aos mesmos. Eu não sei porquê, pelo simples fato de ser encontrado mais de uma Bíblia na casa de um cristão, ele pode parar na cadeia. Só sei que com absoluta certeza, os historiadores, teólogos, missiólogos vão poder dar essa resposta aos meus porquês. Mas no Brasil continua fazendo calor em todos os sentidos. Parece que Deus quer algo especial para esta nação. Mas até quando, Senhor, isso vai acontecer? No dia 13 de março, chegamos ao Recife, onde permanecemos 2 semanas. Depois seguimos rumo ao Rio de Janeiro, São Paulo, Sumaré, Brasília, depois voltamos a São Paulo. Em mais de 5 semanas, visitamos cerca de 35 igrejas da Convenção Batista Brasileira. Falamos inúmeras vezes. Irina cantou alguns cânticos em russo, encontramos vários amigos do coração, fizemos novas amizades, percebemos novas possibilidades de cooperação. Mas ao visitar as igrejas que estão no mesmo contexto de calor, anotamos algo interessante. Há igrejas que estão brilhando e, independente do seu tamanho, estão buscando novas possibilidades de servir. E há outras que já estão satisfeitas com sua história, sua posição na sociedade e com o seu próprio sucesso. Aparentemente os 2 tipos estão crescendo. Mas será que é isso que Deus espera no momento de calor dado por Ele mesmo ao Brasil? Paulo, ao descrever a situação na igreja de Antioquia, destaca algo bem interessante. Eles adoravam o Senhor, jejuavam e enviaram parte do seu grupo para missões. Parece que todo o mover que o Espírito de Deus fez naquela região levou os crentes a se tocar em Deus, se focar em Deus.
intensamente, buscar a sua presença, obedecer. O que aconteceu depois, todos nós sabemos. A maioria do resto descrito no Novo Testamento foi fruto do trabalho daquela igreja. Eu e minha esposa Irina não somos brasileiros, pelo passaporte somos ucranianos, mas o melhor que Deus fez conosco aconteceu aqui no Brasil. Até parece que Deus nos deu uma injeção do calor brasileiro em nossas veias. Mas, ao ver o que está acontecendo no leste europeu e o que Deus tem feito aqui no Brasil, nós gostaríamos de deixar 3 coisas para os irmãos. Primeiro, valorizem o que tem. O Brasil está vivendo os anos de vacas gordas, mas lembrem, depois desse período pode vir os anos de vacas magras. Segundo, aproveite as oportunidades, elas são incomparáveis com aquilo que acontece hoje em dia no mundo. Terceiro, não negociem os valores do reino de Deus, principalmente na questão da família. Parece que hoje em dia no Brasil virou moda a questão do divórcio. Parece que não levamos mais a sério a questão do casamento. E lembrem, no leste europeu, como em outras regiões, precisamos de uma igreja forte no Brasil. Essas são as notícias dos seus missionários. Anatoly. E rapidamente, só para, sem tomar muito tempo, pastor, ele dá uma informação muito interessante em poucas linhas aqui. Segundo informações da Gospel Prime, um estudo realizado pelo Instituto Roots em 2011 mostrou que na França o Islã deve ser a religião dominante em 10 anos, deixando o domínio católico para trás. Ao mesmo tempo, na Holanda, onde surgiu a igreja reformada e tinha mais de 4.200 igrejas cristãs, em 2011, estima-se que 1.400 delas não existirão mais até 2020. Mais de 900 igrejas foram fechadas no país desde 70. Muitas hoje abrigam mesquitas. Para Silantiev Romano, professor da Universidade Estatal de Moscou e estudioso do Islã, esses dados mostram uma tendência do cristianismo ser extinto na Europa como uma parte da rápida mudança no mundo. Para o estudioso, essa é uma derrota real para o Ocidente e para o mundo cristão, que está perdendo inegavelmente espaço para o Islã, em um fenômeno de ocupação cultural. De acordo com Romano, a negação dos valores cristãos europeus mostra que em algumas décadas o velho continente poderá estar dividido entre ateus, os sem religião, e os muçulmanos. São informações que nos levam a orar a Deus, pedindo que Ele nos use no momento em que o Brasil está em ascensão espiritual, para que nós olhemos para o velho continente e nos espelhemos dele, e não fiquemos tentando cair no mesmo estágio que eles estão hoje, cemitério de missiólogos, como diz lá, missionários. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora, e o pastor vai tomar conta desse período, mas eu gostaria de já deixar esse motivo de oração, nossas missões estaduais, que se encerram na semana que vem, e que os irmãos estejam orando pelo nosso comportamento evangelístico da nossa igreja. Ainda sobre o evangelismo, vocês receberam dentro do boletim um convitinho da nossa EBF, Férias Demais. E hoje de manhã eu fiz uma pergunta, vou repeti-la, que alguns não estavam de manhã. Quantas crianças nós queremos aqui na igreja para esses dias da EBF? Então, se nós queremos apenas 10 crianças, basta o irmão voltar para casa tranquilo que nós vamos ter aqui 10 crianças. Mas se eu quiser mais que 10 crianças, eu preciso fazer alguma coisa, porque elas não vêm mais como vinham antigamente. Lembro quando eu era pequeno e a gente saía nas ruas, ia convidando as pessoas que a gente nem conhecia, e elas estavam brincando na rua de esconde-esconde, pega-pega, aquelas brincadeiras, e a gente ia chamando e falava: olha, vai ter palhaço, vai ter brincadeira, vai ter a palavra de Deus, e as crianças vinham, e eu chamava 1, 2, mas vinha 10, 15, porque uma ia chamando a outra e juntava aquele monte de crianças. Mas agora você chama 50 crianças e não vem nenhuma. Eu preciso ligar para os pais e dizer: olha, dia tal vai ter programa assim, você permite que eu pegue a sua criança e leve junto com as minhas lá na igreja, tal horário eu vou levar, depois vou trazer. E aí o pai fala: tá bom, e no dia ele esquece, ele saiu, e eu ligo de novo, eu falo: tô indo agora, vou pegar, você, tudo bem, posso pegar? Tá bom, pode, vou arrumar ela rapidinho. Aí eu espero, pego elas, trago para cá, depois levo de volta, amanhã de novo, tá bom, e aí eu vou. Então dá bastante trabalho. Mas se eu fizer dessa maneira, eu sei que elas vão estar aqui. Se eu não fizer nada, só entregar o convitinho, como eu já fiz, e no prédio as minhas crianças já entregaram o convitinho em todos os apartamentos, simplesmente elas não aparecem. Se a gente falar que tem as brincadeiras, atividades, palhaços, elas falam: que legal, né? Mas elas têm em casa a televisão, tem o celular, tem o tablet, tem o computador, a internet, todas essas coisas que para elas hoje são mais atrativas.
mas nós queremos plantar uma semente de transformação, a metamorfose que Cristo pode fazer, baseado em Romanos 12:2. Então nós queremos que elas aprendam. Eu queria só ter uma ideia. Quem já participou na vida de alguma IBF aí? Por favor, levante a mão. Olha só, tá vendo? Então todos vocês sabem da importância da IBF. Então eu conto com vocês e vamos orar por isso, para que você consiga ser responsável para que alguma criança venha aqui. Elas não vão vir sozinhas. Todas as crianças que estiverem aqui vão vir porque alguém trabalhou por elas. Então eu estou contando com você. Na sexta-feira é às 15 horas e no sábado e no domingo é às 10 horas. Então domingo nós vamos ter o culto das 9 às 10. Às 10 horas temos a nossa IBF aqui com todas as crianças. Você pode trazer na sexta, no sábado, no domingo, os 3 dias, ou pelo menos um, o que der. Mas traga uma criança para ouvir a palavra de Deus, para ter aquela sementinha da palavra de Deus plantada no seu coração. Eu vou pedir para o Felipe e para o Hudson virem aqui à frente. A gente vai agradecer a Deus pela vida deles também. Eles trabalharam no acampamento da PEC que teve, e muitas das nossas crianças aqui estiveram lá, algumas pelo menos. E eles trabalharam abençoando ali. O Felipe é da nossa igreja, o Hudson é filho da Maritza e do Gerson, missionários, estão sempre aqui conosco, são amigos da minha família. E eles trabalharam bastante lá, você pode ver que eles estão animados, olha, né? Eles trabalharam aí duas semanas mais, né? 3 semanas no acampamento, por isso que eles estão animados assim, mas agora estão bem experientes para ajudar nessas áreas, né? Com as nossas crianças, adolescentes. E eu quero dar graças a Deus pela vida deles, por esse empenho. Nós vamos orar por todas as vidas. Então eu vou pedir que você fique em pé, e aqueles que quiserem apresentar a sua vida ao Senhor, vem aqui na frente. Nós vamos orar, vamos clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, apresentar nossas vidas ao Senhor, para que Ele seja benevolente, escute a nossa oração e aquela imensa graça de Deus alcance cada uma destas vidas. Se você tiver agradecimento, também pode vir. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero agradecer a Deus também porque muitas famílias voltaram, né? Nós estamos vendo a família Solovenco, a Irmã Libra, a Dalva. Eu também estive viajando e assim a gente vê muitos que já voltaram e a gente fica feliz a Deus porque todos foram e agora estão de volta conosco. Nós agradecemos a Deus por isso. Vamos orar então. Ó Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Nós clamamos a Ti pelas Tuas misericórdias para as nossas vidas. Nós temos percebido essa misericórdia do Senhor sobre a nossa vida todos os dias. Por isso agradecemos a Ti e reconhecemos que o Teu grande amor tem estado presente. O Senhor é um Deus que cuida, que se interessa, que olha para nós, que cuida de nós, que participa do nosso dia a dia, que ouve as nossas orações. Por isso estamos agradecidos. Os irmãos foram viajar e nós colocamos as vidas diante do Senhor, e eles foram guardados por Ti e muitos já estão de volta. Eu agradeço ao Senhor por cada uma destas vidas. Os irmãos apresentaram as suas vidas ao Senhor e muitos pedidos foram respondidos pela Tua grande misericórdia. Não há Deus como o Senhor, que ama e que participa das nossas vidas. Nós agradecemos a Ti por esta igreja, pelo trabalho que continuou em todo esse mês, em tudo que está sendo feito, pelo planejamento da nossa EBF para abençoar a vida das nossas crianças. Obrigado pelos acampamentos que também houve, Deus, para as nossas crianças, pela vida do Felipe e do Hudson, que trabalharam intensamente, doando as suas férias, o seu tempo, para abençoarem todas aquelas crianças, ó Deus, e plantarem no coração delas a Tua palavra, os valores. Que coisa importante, ó Deus, e nós agradecemos muito ao Senhor por cada vida que dedicou-se ao Senhor. Agradecemos por todo o Teu amor que tem sido derramado. Por isso, quando os irmãos vêm aqui à frente e nós buscamos ao Senhor, o nosso coração não tem dúvidas de que o Senhor é um Deus que ama as nossas vidas. Por isso, quando nós clamamos ao Senhor, clamamos de coração, ó Deus, ao Senhor, mas não sem saber o que vai acontecer. Nós cremos que a Tua misericórdia vai ser derramada sobre cada uma destas vidas. Nós cremos que o Senhor conhece cada coração, cada luta e cada dificuldade. Cremos que o Senhor conhece cada limitação, cada problema, cada tristeza, cada intercessão que é apresentada aqui.
O Senhor conhece esses que estão aqui. O Senhor conhece aqueles que estão conosco pela internet. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor olhe para cada um deles e, conhecendo as suas orações, o Senhor derrame sobre eles o Espírito do Senhor, que traz consolação, que traz paz, ó Deus, como Jesus fez na tempestade, acalmando toda a tempestade, a água, as ondas, trazendo segurança, ó Deus, para cada uma destas pessoas, que assim eles possam visualizar a obra do Senhor feita em cada um dos seus corações. Os mantenha na tua graça, no teu amor, os mantenha fortalecidos na fé, para viverem cada dia experimentando a presença do Senhor. Abençoa, ó Deus, a tua igreja, abençoa esses irmãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar. Nós estamos no 71º dia dos 100 dias de oração. Portanto, estamos vencendo já 3/4 do período. Eu espero que os irmãos que se atrasaram adiantem e vamos terminar juntos. É um trabalho de oração pelo nosso país, pelo nosso estado, para que a nossa igreja possa ser frutífera. Ainda falando em EBF, o pastor já teceu alguns comentários, mas eu quero dizer o seguinte: na próxima sexta-feira, o início será às 15h. Isso, Alda. Eu não sei como está já a sua equipe, mas eu vou abrir a oportunidade para que quem tiver tempo nesse horário e puder chegar tipo 14h, 2 horas, para estar então procurando a Alda e vendo onde é que pode ser útil, onde é que pode colaborar. Venha, e a Alda vai ter um lugar para você estar ajudando. No sábado será às 10h da manhã, também o pessoal da equipe chega às 9h, e domingo a mesma coisa. Domingo às 10h, mas chegando às 9h. Então, aqueles que puderem colaborar, venham, para que a Alda não leve sobre si todo o peso. Vamos dividir com ela. Ainda na questão dos folhetos, nós estivemos distribuindo ontem, eu e o Renato, mas deixamos aí para os irmãos uns 400 folhetos ainda, de 2.000. Esses convites que estão aí, eu queria sugerir aos irmãos, cada um recebeu um, para tomar conhecimento do evento. Eu sei que todos estão conhecendo, mas pelo menos vão ver o convite na mão, o que é que se oferece, de que maneira você vai estar convidando seus amiguinhos, as pessoas que vão estar vindo. Mas eu queria sugerir, porque nós fizemos o quadrilátero desde a rua Manaus, Teresina, Jabuticabal. Fechamos quase que é um triângulo, né? Então esse triângulo está todo entregue. Nós entregamos em todas as casas, nos prédios, deixamos lá pacotes com 50, com 25, quando era pouco. Então todos receberam seus convites. Mas o irmão que não mora nesse triângulo, que mora um pouco depois, pode pegar desses 400 aquilo que o irmão acha que vai poder distribuir e leva para sua casa. A nossa sugestão, até a ideia do Renato, alguém conhece uma pessoa de uma loja de roupas, ou de um açougue, ou de uma farmácia? Leve um pacotinho, peça para o farmacêutico deixar sobre o balcão, para que as pessoas que vão chegando lá possam estar tomando conhecimento do evento. Então os irmãos vão poder colaborar distribuindo esses 400 que sobraram. Ok? Nós vamos então agora termos um período de oração, e o texto que está no boletim diz: vinde e cantemos louvores a Cristo que venceu. Vamos então, que o grupo que vai fazer o louvor possa vir à frente e nos levar aos cânticos de vitória. Boa noite, igreja. Estamos aqui para adorar a Deus, amém? Dessa vez eu peguei a cifra aqui, não esqueci. E eu só gostaria de lembrar da divindade do nosso Deus, que não é só um Deus, mas também é um rei nas nossas vidas. Eu queria que nós pensássemos nisso durante essa música. Sobre
próxima música que nós vamos cantar, ela pede que nós... Ela fala do amor de Deus por nós, da tamanha dor que Deus sofreu na cruz para nos salvar, e de como nós devemos agradecer a esse Deus. Ela fala que nós precisamos descansar nos braços do nosso Pai. E essa música, ela é uma oração. Então eu gostaria que os irmãos cantassem ela de olhos fechados, quem souber a letra, e realmente descansar nos braços do Pai. Amém?
Viemos aqui para agradecer, Pai, e louvar Teu nome, ó Deus. Ó Pai, que esse nosso louvor que fizemos a Ti, ó Deus, possa ser realmente para o Senhor, Pai. Que possamos descansar nos Teus braços, ó Deus, e que nossa vida possa refletir, ó Pai, a Tua graça, a Tua bondade que o Senhor tem por nós, ó Deus. Continua conosco no restante desse culto, Pai, e que o Senhor possa ser verdadeiramente adorado, Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus que oramos a Deus. Amém. Este é o momento em que os redimidos do Senhor, os que foram comprados pelo preço do sangue de Cristo derramado na cruz, e que hoje sabem que pertencem a Deus e tudo que têm é de Deus, vão estar devolvendo uma parte daquilo que Deus os abençoou para a obra do Senhor. Este é o momento das entregas de dízimos e ofertas, e cada irmão, voluntária e espontaneamente, induzido pelo Espírito de Deus, constrangido pelo amor de Cristo, vai trazer à frente a sua oferta. Eu gostaria de chamar os irmãos para lerem comigo o texto que está no boletim. Vamos ler juntos, porque diz respeito a esse momento. Todos encontraram? Leiamos juntos, meus irmãos, bem alto. Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor. Êxodo 35, versículo 29, segunda parte. Vamos cantar o hino enquanto os irmãos trazem seus dízimos.
pedir à irmã Silvia, que está bem pertinho da gente, que faça uma oração de gratidão por esses dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te adoramos porque nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos resgatou, Senhor, e nos livrou da perdição, Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado por nós, tem dado a nós sustento, Senhor, e nós podemos trazer à tua casa só uma parte daquilo que nós recebemos de ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos saúde para trabalhar. Nós te agradecemos porque nos nossos lares tem o pão para comer. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, não aqui só, mas nas nossas vidas durante toda a semana. Nós te agradecemos porque o Senhor é presente, Senhor, em todos os dias da nossa vida. Nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Perdoa os nossos pecados e recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. E nós teremos momentos de inspiração musical. Grupo Livre Louvor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte para o Senhor. Esse é o momento de nós buscarmos a Deus. Esse é o momento de a gente estar firme em Deus. Jesus está voltando, então a gente tem que buscar cada vez mais o Senhor, porque não sabemos nem o dia nem a hora. Amém? Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor
vinde as águas. Quem estiver com sede, vinde as águas. A igreja hoje está diante de dois elementos: o pão e o suco da videira. É de conhecimento de todos que esses símbolos nos remetem à cruz de Cristo, onde Jesus partiu o seu corpo e derramou o seu sangue precioso. Então todos aqueles que creem que aquela morte na cruz há 2000 anos atrás fez efeito para a sua vida, e crê que foi perdoado por aquela morte na cruz, e que passou pelo simbolismo do batismo, demonstrando publicamente que ao ser imergido nas águas estava simbolizando a morte espiritual que sofreu junto com Cristo, morrendo com Cristo, e ao sair das águas ressuscitando para uma nova vida. Todos que passaram por essa experiência e creem que isto são símbolos da nossa fé estarão agora participando da ceia conosco, dirigida pelo pastor. E lendo o que está no boletim, para não deixar passar, diz aqui: vinde e participemos do memorial da ceia do Senhor. Convido os diáconos que vão nos ajudar na distribuição da ceia. A música que cantou, o livre louvor, diz: vinde as águas, que os ímpios deixem o seu caminho. Quando nós servimos a ceia, servimos justamente porque aqueles que Jesus ensinou, que estabeleceram uma aliança e aceitaram a graça de Cristo Jesus. Então quero convidar você a lembrar-se desta graça. Todas as vezes que bebemos este cálice, comemos este pão, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que venha, diz o texto bíblico. Então nós fazemos isso pensando justamente nessa morte de Cristo, no amor de Deus que foi derramado por nós, na dor que Ele passou, no sofrimento que Ele passou, mas na grande vitória que Ele conquistou por nós. Então é uma celebração em meio a uma grande reflexão do que Jesus fez, do sacrifício, das intenções de Jesus por cada um de nós, mas também é uma grande celebração da sua ressurreição, da sua vitória, daquilo que Ele conquistou por nós, para que nós tivéssemos oportunidade de aproveitar toda a glória de Deus, todo o amor de Deus. Então nós vamos orar, nós vamos colocar os nossos corações diante de Deus. Então eu vou pedir que você feche os seus olhos, que você faça no seu coração uma oração de entrega, de reflexão, de avaliação. Todos que batizaram estão convidados, os que não se batizaram ainda estão convidados a pensar sobre isso, sobre um compromisso com Deus, de uma aliança com Deus para batizar e depois participar da ceia. Nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir que o talão nos eleve a Deus nesta oração. Senhor Jesus, te louvo, Senhor, e te agradeço por este momento que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para comemorarmos agora, Senhor Jesus, para celebrarmos, Papai do céu, o pão e o vinho. Tu sabes a importância, Senhor, desses elementos que o Senhor deixou, que o Senhor nos ensinou para as nossas vidas. O pão, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoa, para lembrarmos, Pai, que parte do seu corpo está, Senhor, em cada um de nós. E pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar, Papai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar para que possamos, Pai, em nome de Jesus, Deus, lembrarmos, Papai do céu, que precisamos estar unidos na Tua presença, na oração, para que possamos, Papai do céu, juntos, levarmos o Teu amor, a Sua mensagem para aqueles que precisam. E que as pessoas possam ver, Senhor, em nós, no Seu corpo, a Sua presença, Senhor, para que possamos, Papai, transformar essas vidas que estão se perdendo, Senhor, pelo caminho, estão sendo levadas, Senhor, à destruição por não Te conhecer. Usa-nos, Papai do céu, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino número 132, Rude Cruz, enquanto são distribuídos os pães. Rude cruz, serei
1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a ceia do Senhor. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos. Nós vamos agradecer ao Senhor que naquela cruz, naquele sofrimento, foi onde as nossas vidas foram resgatadas para toda a eternidade, para um relacionamento de amor, de fidelidade, de unidade para com Deus, que Ele estabeleceu conosco, pelo seu grande amor naquela cruz. Ali foi a expressão de Cristo. Irmão Timóteo, nos eleve a Deus nessa oração. Oremos. Senhor Deus, lembramos então, como está sendo dito, de Jesus sofrendo na cruz, exposto ali naquele monte, perto de Jerusalém, gente passando e zombando ali, os soldados, os fariseus. Eu também estava, Senhor Deus, no meio daquela multidão zombando, mas teu grande amor e misericórdia me atingiu e atingiu os milhões e bilhões de pessoas que te aceitaram através desses 2000 anos. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nós não merecíamos mesmo. Desde Adão, nós estamos lá embaixo, caídos, perdidos, sem rumo e sem salvação. Mas Jesus veio nos buscar. Para que possamos, Senhor Deus, dar muito valor, que essa hora muito preciosa de reflexão, num símbolo material de vinho e pão, mas que simboliza o próprio corpo de Jesus, que foi por nós derramado. Cada gota de sangue ali que verteu naquele monte, descendo aquele sangue, o centurião olhando ali, reconheceu, Senhor Deus, que Tu és o Filho de Deus. Te agradecemos, porque nós, nessa hora aqui, Igreja Ebenezer, pode, Senhor Deus, comemorar, pode lembrar esse ato memorial tão precioso para nós, que levemos isso muito a sério, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino 293 enquanto são servidos os cálices. Salvador.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos. Nós já adoramos a Deus com louvores, buscamos a sua face em oração e demonstramos publicamente que cremos naquele derramar do sangue, no partir do seu corpo na cruz, demonstrando a Ele nossa fé. Agora é o momento em que nós vamos ouvi-lo falar. Como diz o boletim: vinde e em comunhão alegremo-nos na presença do Rei. O pastor estará com a palavra. Só quero aproveitar mais uma vez que alguns dos irmãos eu não vi pela manhã, mas estou feliz por estar de volta. Tive alguns dias de férias, viajei, estive com amigos no sul do nosso país, uma cidadezinha chamada Guaíba, perto de Porto Alegre, lá numa cidade chamada Guaíba. E em pleno inverno, indo para o sul, levei muita blusa, cachecol, comprei touca, luva, levei todas estas coisas. A mala estava entupida, mas chegando lá fez muito calor e andei de bermuda e camiseta lá, fiz muita caminhada, um lugar plano. Então tive a oportunidade de tomar bastante sol e passear um pouco e ficar com os amigos. E passei um pouquinho em Porto Alegre. Depois eles planejaram e me levaram lá para Gramado, Canela. Então aquela viagem muito boa, gostosa. Deus abençoou mais do que eu esperava e assim permitiu que eu vivesse esse tempo. Mas a Ana Cláudia ficou porque alguém tinha que sustentar essa família, trabalhar, né? Então ela ficou aí com as crianças. Mas foi um tempo bom que Deus deu e ela não pôde ir dessa vez, mas mesmo assim foi um tempo bom com a falta dela, das crianças, mas Deus abençoou. E agora estamos todos de volta. Muitos dos irmãos já voltaram, estamos juntos. Eu agradeço a Deus por todos os benefícios, as bênçãos que Ele me deu nesses dias. E estando de volta, eu quero dizer que tive a oportunidade de pregar lá na primeira Igreja Batista de Guaíba. E lá pude dizer que nós somos como peregrinos, estamos aqui neste mundo, vivendo esta vida, alegres e felizes por tudo que Deus tem nos dado, estamos aproveitando, mas como eu estava lá em Guaíba, né? Na casa dos meus amigos, comendo e bebendo de graça, sem gastar dinheiro, e aproveitando aquelas bênçãos muito boas da amizade, tirando foto de tudo quanto era coisa, tirava foto da árvore, do cachorro, da praia, da rua, tirava foto de todas as coisas, tudo era muito bom, até que finalmente chegou o dia, agora vamos voltar para casa. Isso é muito bom. Então Deus nos fez viver assim como peregrinos. Essa vida é muito boa, tem muitas coisas boas, difíceis às vezes passamos por sofrimentos, lutas, e temos coisas muito boas, mas vai ser muito bom quando esse tempo se encerrar aqui e nós voltarmos finalmente para a casa do Pai, e nós fomos para a nossa casa, que é aquele lugar que Deus prometeu. Então, assim como pude falar sobre isso, foi um tempo bom e a igreja se sentiu abençoada, agradeceu a Deus. O pastor Gastão me recebeu lá muito bem, também agradeceu pela oportunidade de estarmos lá, e isso se tornou uma verdade, né? Muito bom ter passeado, mas chegar em casa e estar na nossa igreja com os irmãos faz muito bem ao nosso coração, nossa alegria de estar juntos novamente. Eu vou pedir que você considere o versículo de 1 Coríntios 11, quando fechamos a ceia. Normalmente lemos esse versículo 25, então quero finalizar esse tempo da ceia do Senhor lendo 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 26, na verdade. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Assim concluímos todas as vezes que nós tomamos a ceia do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
E aí terminamos a ceia, terminamos o culto e vamos para nossa casa. Segunda-feira de trabalho, todo mundo acorda cedo, cada um com as suas tarefas, as crianças para a escola, tem a casa para arrumar. O final de semana foi bom, mas tem todas as obrigações, e assim a gente vai. E o até que ele venha, a gente esquece. E parece que ele não, essa parte do texto não faz tão parte do nosso dia a dia. Então quero ir para um texto e olharmos esse texto que está em Apocalipse, no capítulo 21. Nós vamos ler esse texto de Apocalipse 21, pensando no final da ceia do Senhor, até que Ele venha. Eu queria compartilhar com vocês. Nós temos esta esperança, que um dia Cristo vai voltar. E esta esperança, ela precisa estar latente em nosso coração, todos os dias. Quando nós vamos pagar aquela conta com tanta dificuldade, até que Ele venha. Quando nós vamos resolver um problema de relacionamento, discutir o relacionamento entre os cônjuges, até que Ele venha. Mas quando vamos planejar as férias, a viagem, o casamento, a compra do imóvel, do carro, até que Ele venha. Quando nós vamos finalmente descansar depois de um dia de trabalho, até que Ele venha. Nós nos acordamos de manhã e estamos cansados, gostaríamos de mais um pouquinho na cama, até que Ele venha. Quando está muito calor, até que Ele venha. Quando está muito frio, até que Ele venha. Deveria fazer mais parte da nossa vida. Eu quero ler então esse texto. E nosso estudo de hoje está baseado principalmente no versículo 4, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Apocalipse 21, então diz assim o texto bíblico: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, tem uma parte bastante triste nessa história, que é a parte dos ímpios. Quando a gente fala ímpios, obviamente que a gente avalia um montão de gente que podemos classificar como ímpios. Mas eu quero que a gente seja honesto conosco, cada um sendo consigo mesmo, em que classificação eu estou. E eu queria que você considerasse algumas coisas importantes. Quando nós olhamos aqui para o versículo 8 e olhamos essa classificação, eu queria que você imaginasse um pouco o coração de cada uma dessas pessoas. Quando o texto começa dizendo dos tímidos ou covardes, eu queria que você pensasse que muitos têm medo. Têm medo de apresentar, de se posicionar. Nós vimos no testemunho do pastor Anatoly que muitos são presos, são mortos. No Brasil isso nem acontece. No maior caso, nós vamos sofrer um pouco de bullying. E eu lembro que quando eu era criança, a cidade onde eu morava era bastante católica, então falar que era crente era motivo de gozação, de piadas, né? Então era triste. Hoje em dia tem outras maneiras. Se você vai numa loja e quer fazer prestação e ele sabe que eu sou pastor, ele não quer fazer
uma prestação para mim, porque a maioria dos pastores hoje são mercenários, são pessoas de má índole, que pregam coisas diferentes do que vivem, então eles não querem abrir um crediário para o pastor. Na outra época, então, quando eu era criança, era diferente. Se você falasse que é crente, todos iam tirar de você, fazer piadas, iam fazer gozação, mas sabe, aí não adianta porque ele não mente, né? Então, esses valores foram perdidos, trocou-se tudo, as coisas mudaram. Mas alguns têm medo, alguns não vão se posicionar, alguns vão ficar tímidos, covardes. E a gente vai dizer, irmão, temos um trabalho, vamos anunciar Cristo, vamos falar, vamos sair na rua. E ele vai dizer, olha, não sei. Aí fala, vamos para a igreja, e ele não vai pegar a sua Bíblia, ele não vai usar a sua Bíblia. E quando um amigo lá na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu parente, buscar você e dizer assim, estou com um problema, você não vai querer dizer para ele um texto da Bíblia, porque você vai ficar meio tímido, meio envergonhado. Então você não vai se posicionar como uma pessoa que crê em Deus, que tem algo para falar. Você não vai conseguir dizer a ele assim, vamos enfrentar isso até que ele venha. Quando ele vier, então vai ser um outro tempo. Mas esses tímidos não vão conseguir. Pense nos incrédulos agora, aqueles que não conseguem crer ou não querem crer. Eles estão achando que crer em Deus é ser fraco. Eles estão achando que eles precisam trabalhar pelas suas próprias forças, que é o seu trabalho que vai fazer ganhar. É a sua luta, é a sua força. Crer em Deus é para os fracos. É porque ele não vai conseguir trabalhar, então ele vai esperar que Deus dê alguma coisa. Talvez por isso ele não vai conseguir crer em Deus, e ele vai ficar como incrédulo. Os abomináveis são aqueles que fazem coisas detestáveis. Irmãos, há algumas pessoas que não têm alegria a não ser no prejuízo dos outros, no problema dos outros, em situações ruins. É muito comum isso na escola. Nós vemos as crianças, tem sempre um que gosta de bater nos outros, aprontar, contar mentiras, criar situações que prejudicam os outros. Nós vemos no trabalho que tem pessoas que a alegria dele está em passar por cima do colega. Ele não consegue pelo próprio trabalho, mas ele tem prazer quando ele faz alguma coisa contra o outro. Às vezes ele está rebelde consigo mesmo, com as suas lutas, seus problemas, e ele se rebela contra Deus. Ele fala, mas eu vou fazer isso de propósito, porque eu não aceito isso, não concordo com isso. Nós vemos nas manifestações todo mundo pedindo, sem quebra-quebra, sem violência, mas sempre tem o vândalo que está lá para fazer, porque ele quer fazer, porque ele foi para isso. E aqui estão os abomináveis. Também tem os assassinos. E a gente pensa no assassino como uma coisa ruim, mas no nosso coração nós desejamos muitas vezes que alguém morresse, que alguém não tivesse existido, que um dia acontecesse alguma coisa com aquela pessoa. Nós desejamos muitas vezes que alguém deixasse e fosse embora, ou que acontecesse alguma coisa muito grave, para que ele sofresse bastante. Então nós condenamos aqueles que executaram, mas nós mesmos pensamos nisso muitas vezes. Os impuros, os adúlteros. E fiquei pensando que o mundo hoje está buscando muito o seu próprio prazer e a sua alegria. E eles estão querendo ser felizes, e a justificativa é simples, não tem muito o que explicar. Eu simplesmente quero ser feliz. Há tantos problemas, tantas dificuldades, a gente tem que trabalhar tanto, alguma coisa tem que fazer para ser feliz. E nisso vem o adultério, vem o divórcio, como o Anatoly falou, vem as opções que estão fora dos princípios bíblicos, e as pessoas vão buscando outras razões e não acertam a vida. Eu dou graças a Deus porque ainda há alguns que lutam, que passam por dificuldades, às vezes passam por divórcios, mas consertam a vida. Depois a gente olha como uma vida exemplar, que corrigiu, que foi trabalhado por Deus. Mas alguns estão vivendo nas suas impurezas, estão se alegrando com elas, e muitos se orgulhando delas, mas apenas querem ser felizes. A justificativa é simples: eles não podem se envolver com as coisas de Deus, e não podem ser crentes em Cristo Jesus, porque querem ser felizes. Os feiticeiros, eles estão buscando o poder, porque eles também querem ser felizes. Eles olham as dificuldades da vida e eles falam assim, mas nós vamos buscar um poder místico que resolva esse problema.
E quando eu for atacado por alguém, eu faço uma feitiçaria contra ela, e assim eu sou justificado, sou justiçado. Quando tiver uma doença e eu estiver triste, abatido com aquilo, eu faço uma feitiçaria e eu sou livre daquela doença, então eu sou feliz. E eles buscam então o poder para que sejam felizes e tenham os seus problemas resolvidos. Os idólatras também buscam isso. Eles também não conseguem crer em Deus como uma submissão, mas eles vão buscar um Deus que seja servo. Então eles vão buscar um Deus que os atenda. E o papel da divindade é invertido. Onde a divindade é soberana sobre a humanidade, eles inverteram, e a humanidade faz ou escolhe deuses, para que esses deuses os sirvam nos seus pedidos. Então, aqui estão os idólatras, que buscam então as suas satisfações, e representantes, humanos ou não, para que as suas orações sejam atendidas. E a todos os mentirosos. Irmãos, mentiroso é uma coisa tão simples, né? É uma coisa que está presente na vida das pessoas, a mentira. Mentira pode ser pequenininha, pode ser grande, mas ela está no nosso dia a dia o tempo todo. E as pessoas estão na nossa frente e elas mentem e olham para nós e dão uma risadinha, fingem que está tudo bem. Alguns mandam que a gente minta, fala isso. E outras situações você fica tentado, mas se eu mentisse, resolvia tudo. Porque simplesmente eu não quero resolver as coisas. Eu não quero assumir as coisas, eu não quero me sentir diminuído, mas eu quero achar uma solução a partir de mim mesmo, e eu não vou me submeter a ninguém, muito menos à própria verdade, e eu vou achar uma maneira de mentir. E você vai vendo então que o ser humano está procurando essa felicidade, submeter-se, aceitar o fato de que ele é humano, e de que muitas vezes a felicidade não estará presente, e aceitar principalmente o fato de que há um Deus soberano e que merece a nossa devoção, a nossa adoração e a nossa submissão. Essa parte está muito difícil para o ser humano. Então, por isso, o ser humano não vai para esses princípios. E são dessas pessoas que o texto bíblico está falando, que lhes cabe uma parte no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós hoje fomos convidados para a ceia do Senhor, que nós chamamos. É a ceia que celebra a vida que Jesus nos deu e que nos lembra a sua morte. Morte de cruz, ressurreição pelo seu poder, sacrifício pelo seu amor. Destas coisas nos lembramos quando somos convidados para esta ceia. Mas sobre essa morte, o texto de Apocalipse 19, versículo 17 e 18, fala da ceia que as aves são convidadas. A ceia de uma guerra de Jesus contra homens poderosos, líderes, seres humanos, e que acaba incluindo todos os seres humanos que não creram em Cristo, que não se submeteram a Ele. As aves são convidadas a cear a carne dessas pessoas que foram mortas, que guerrearam contra Cristo e foram mortos. E agora as aves vão se saciar da carne deles, e esta vai ser a ceia dessas aves. E o anjo que convida: venham aves, venham cear. A carne é apresentada a vocês dos mortos que lutaram contra Jesus e perderam. Você lembra que a ceia de Jesus, ela foi justamente uma previsão? Jesus dizendo com o pão: este aqui é o meu corpo que está sendo dado a vocês, este aqui é o meu sangue que está sendo derramado por vocês. Isso significa que a morte estará presente, mas por causa da morte haverá vida. E Jesus estava dizendo: confie, eu estou me doando por vocês, eu estou dando a vida para vocês. Você precisa confiar nisso. E agora, esta outra ceia, em que o anjo convida as aves, apresenta também a vitória de Jesus. É uma previsão antecipada da vitória que Jesus vai ter. Então todas essas coisas são previsões que vão acontecer na frente. Jesus já mostrou que aquilo que Ele promete se cumpre, aquilo que Ele disse que vai ser assim, acontece realmente assim. E isso tudo faz parte do seu grande plano de salvação e de justiça. Por isso, quando nós pensamos em salvação, também pensamos em dois momentos da nossa vida. Pensamos no momento atual, o que estamos vivendo, as nossas lutas hoje. Pensamos na vida eterna, até que Ele venha. E quando Ele vier, nenhum de nós
quer ser encaixado aqui nesse versículo 8. Nenhum de nós quer ser encaixado nesse versículo 8. Por isso estamos crendo em Deus. Por isso alguns irmãos estão lá na classe de preparação para o batismo, dizendo: eu estou me comprometendo, estou tornando a minha fé pública, por isso estou deixando o pecado. Eu não quero que a mentira faça parte da minha vida, eu não quero que os meus desejos impuros façam parte da minha vida, eu não quero que os meus pensamentos contra as pessoas façam parte da minha vida, eu não quero deixar de crer em Jesus, não quero pensar em possibilidades místicas que são fora de Deus, mas eu quero estar submisso a Deus. E essas pessoas estão se encaixando no plano de Deus. E o plano de Deus para todos esses inclui esta grande visão que vimos nos primeiros versículos: um novo céu e uma nova terra. Tudo é novo. O primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe mais. Então há um tempo novo, há um universo novo, e depois a cidade santa, que representa a presença de Deus. Deus presente, lá é o lugar da habitação de Deus, desce e vem fazer morada entre os homens. E agora Deus está definitivamente entre os homens. A santidade de Deus é compartilhada conosco. Hoje, se Deus aparecesse aqui no meio de nós, todos seríamos consumidos. Mas um dia o nosso corpo será glorificado. Nós teremos paz com Cristo, nossa vida estará resolvida, estaremos diante de Deus e não será ruim. Será muito bom. E é isso que o texto vai colocando para nós. Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, Deus estará com eles. E o versículo 4, que é o versículo que eu gostaria de estudar com os irmãos hoje: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um primeiro entendimento deste versículo é que se ele diz que um dia estas coisas vão passar, é porque no tempo atual estas coisas são verdade, são notórias, são existentes. Então, se um dia elas vão passar, se aqui está colocando lá no futuro não vai haver estas coisas, é porque hoje elas estão acontecendo. Então hoje não haverá livramento destas coisas. Hoje nós vamos passar por tempos assim, de luto, de tristeza, de pranto, e você pode perceber que parece um ciclo. Algumas vezes tudo está bem na nossa vida, as coisas estão se encaixando, há tempos de alegria, e normalmente o ser humano se corrompe nesse tempo, principalmente. Então tudo está bem, tudo está tranquilo, e nós vamos indo para outros caminhos, e tudo está bem, vamos continuando a procurar nossa felicidade, vamos nos orgulhando de nós mesmos, e vamos permitindo que as coisas do mundo vão se encaixando na nossa vida, e Deus vai sendo esquecido. Normalmente é assim que acontece. Não é uma regra, mas normalmente é assim. E de repente nós nos colocamos em situações difíceis, esquecemos de Deus, as situações ficaram ruins, e aí eu lembro que Deus existe e falo: puxa, eu preciso da bênção de Deus. Eu começo a procurar Deus de novo. Deus, eu estou desempregado, me dá um serviço, eu não estou conseguindo, está uma situação ruim, estou com um problema ali, problema aqui. Então eu lembro de Deus, começo a buscar a Deus, e aí com o tempo Deus vai respondendo, começa a trazer alegria de novo. E aí o emprego que eu consegui não dá mais para vir na noite de vigília, não dá para participar do dia de jejum e oração, não dá mais para contribuir com o dízimo, porque eu fiz um monte de prestações e compromissos agora para minha felicidade, não dá para vir no domingo de manhã porque eu estou muito cansado, trabalhei a semana inteira. E aí eu inverto todas as coisas novamente. Parece um ciclo, né? Situações que nós vamos vivendo. Muitas das vezes a nossa vida passa por esse ciclo. Então Deus está dizendo que lá na frente essas coisas não vão existir mais. Deus vai sanar todas essas coisas. Não significa que vai ser comum nesse tempo agora vivermos isso. Isso não significa que devemos nos conformar com estas coisas, mas apenas que não devemos estranhá-las. Não devemos achar que Deus está longe quando elas estiverem acontecendo. Não devemos achar que elas são um motivo de nos condenarmos ou principalmente de desistirmos, mas principalmente de lembrarmos mesmo de Deus, de buscarmos a Deus. Há tantas coisas que precisamos resolver na nossa vida, tantas situações que precisamos colocar em dia, e Deus está dizendo: vai fazer essas coisas. Você diz: mas Deus, é muito difícil.
Olha, dá trabalho, tem problemas e dificuldades. Deus fala, mas vai assim mesmo, agora é assim. Agora é assim, é com dor, é com tristeza. Deus, mas quando estava tudo certo, então aconteceram lágrimas, aconteceu o pranto, estava no meu coração. As doenças trouxeram dores e dificuldades, limitações. Houve luto, e eu não sei mais como fazer, estou perdido. E Deus vai dizendo, mas agora é assim, esse tempo é assim. Mas Deus não falou que Ele não vai estar com você. Deus só disse que agora essas coisas vão fazer parte da sua vida, e que você deve olhar lá na frente, até que Ele venha. Então, neste momento, haverá essas coisas na sua vida, mas no seu coração precisa estar essa mensagem e a certeza, até que Ele venha. E eu fiquei pensando, quando Deus está dizendo então que Ele vai enxugar as lágrimas lá na frente e que depois não haverá mais, significa que Ele está preocupado conosco. Ele sabe que estas coisas estão acontecendo conosco. Por isso, quando nós buscamos a Deus e oramos a Deus, Deus livra-nos desse momento, e Deus nos livra, e aí temos paz no coração, nos animamos, nos motivamos, e vamos em frente. Daqui a pouco temos outro problema, e aí vamos buscar, oh Deus, agora tem outro problema. Deus sabe que é assim. Ele orou pelos seus discípulos e orou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Deus sabia de todas essas coisas. Ele sabe que as lutas vão estar presentes, mas Ele já prometeu, e Ele já disse, ainda que esteja assim, que as coisas nunca se acertem, que quando você está quase conseguindo acertar todas as coisas, começa a ter outros problemas, e surgem outras dificuldades, mas lembre-se, lá na frente, por causa do grande sacrifício de Cristo, por causa do seu amor derramado, porque você creu, porque você não fez parte desse grupo onde essas coisas estavam presentes, onde você não buscou justificativas, mas você seguiu mesmo e deu chance para que a sua fé se renovasse todos os dias, e você buscou o Senhor, e você amou a Deus, e você venceu essas lutas. Então Deus vai enxugar do seu rosto a lágrima, e vai tirar do seu coração a dor, o trauma. Ele vai trazer para você um novo corpo que não sentirá dores, que não haverá emoções ruins nem tristes, mas tudo estará bem para toda a eternidade. Parece uma utopia, mas não é. É a realidade que Cristo trouxe para nós. Quando Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele estava dizendo, tudo começa em mim e termina em mim. Então creia em Cristo Jesus. Em Cristo começou a vida, em Cristo nasceu o mundo, todas as coisas foram criadas nele, por Ele e para Ele. E um dia todas essas coisas vão terminar, mas quando houver agora novos céus e nova terra, então haverá também um novo tempo, uma nova maneira de viver, uma nova vida em Cristo Jesus. E como cantou o livre louvor aqui na frente, Jesus disse, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quando as coisas estiverem difíceis e a gente se sentir desfalecendo, morrendo, sem esperança, chateados, desgastados, se sentindo muitas vezes desamparados, eu não tenho onde me segurar, não tenho mais forças. Jesus não prometeu um copo de água, mas Ele prometeu a fonte da água da vida. Ali não cessará nem a glória de Deus, nem o refrigério de Deus, nem o cuidado de Deus. E o amor de Deus estará presente todos os dias. Aquele que tem sede, então, busca a Deus. Eu queria que você pensasse na sua vida e fizesse uma reflexão. Eu estava assistindo um filme esses dias e o rapaz, como a gente já viu muitas vezes, levou uma pancada na cabeça, ele esquece de tudo e ele vai para a sua vida e tenta viver a sua vida, mas não lembra de todas as coisas, dos sentimentos que ele tinha, e ele vai descobrir então onde ele trabalha, onde ele mora, quem são as pessoas do seu convívio, quem são as pessoas que gostam dele, quem não gosta, e ele fica tentando descobrir por que a pessoa gosta dele, por que a pessoa não gosta dele, por que a pessoa disse que ele não gostava dela, e ele fica tentando descobrir essas coisas. Eu queria que você parasse agora, pensasse na sua vida. Se você voltasse de uma situação, estivesse exatamente nesse momento, olhe para as pessoas que estão ao seu redor,
Olha onde você mora, o seu trabalho, a sua igreja. Olha as pessoas que amam você, olha as pessoas que cuidam de você. Eu queria que você fizesse uma avaliação. E se a gente for bem honesto, a gente vai ter muita coisa a agradecer a Deus. A gente tem muitas coisas que a gente faz no dia a dia, fazem parte de nós. A gente entra no ônibus, a gente pega o carro para ir trabalhar, todo dia aquela rotina. Mas se a gente pensar bem, quantas vezes Deus nos livrou, quantas oportunidades Deus nos deu. Como é gostoso chegar em casa, deitar na nossa cama. Como é bom saber que algumas pessoas nos amam, ainda que muitas não, talvez. Como é bom saber que quando eu buscar a Deus, Ele vai conhecer o meu coração, Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai sentir as minhas dores, Ele vai trabalhar por mim. Como é bom ter certeza disso. E quando eu fizer essa avaliação muito honesta, eu vou ter muita coisa para agradecer ao Senhor. E eu queria então que nessa avaliação você colocasse agora os seus sentimentos diante de Deus. Eu queria que você pensasse, talvez tenham muitas coisas ainda que você precisa colocar diante de Deus. Talvez tristezas, amarguras, talvez as coisas que ficaram guardadas no seu coração, que você não consegue se libertar dessas coisas, que te atrapalham no seu dia a dia, de você viver esta gratidão a Deus, esta esperança como algo bom. Talvez por causa de algumas coisas que estão no seu coração, ou sentimentos, ou situações, ou condutas, vícios, seja o que for que tiver na sua vida. Talvez estas coisas estejam levando você a essa realidade do versículo 8, desses títulos que são ruins ao Senhor. Mas talvez hoje você possa se entregar a Deus, dizer: Senhor, eu quero ser esse vencedor, eu quero beber da fonte da água da vida, e eu não quero mais viver preso a estas coisas, mas eu quero viver livre, e quero viver a vida, porque Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E eu quero viver essa vida que o Senhor tem, e quero beber dessa fonte de água viva, e quero viver todos os dias, até o dia que Ele vier, que pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode demorar 1 ano ainda, talvez 10, talvez não passe dessa geração, como o irmão Célio falou, talvez tenha 100 anos ainda, não sei. Mas até que Ele venha, eu quero viver todos os dias ligado a Cristo Jesus, tendo certeza que ainda que aqui esteja muito difícil, quando eu cantar cobre-me com as tuas mãos, Ele vai estar presente, Ele vai estar junto, Ele vai tratar o meu coração, Ele vai estar presente na minha vida, e Ele é um Deus que cuida e que ama, e que eu vou viver nisso, e eu quero me libertar das coisas que me travam, de eu viver esta vida mais ligada a Cristo. Eu queria que cada um de nós não tivesse justificativas quando nós pensarmos em vir na EBD, pensar assim: aqui eu vou estudar a palavra de Deus, aqui eu vou aprender a amar mais a Deus. Que eu não tivesse nenhuma justificativa para isso. Aliás, um estudo científico que eu li essa semana diz que a sua saúde é prejudicada quando você dorme um pouquinho mais no final de semana. Eu falei: eu tenho que levar esse estudo para a igreja, mostrar para os irmãos que não estão vindo na EBD que a saúde deles está sendo prejudicada, e que se ele vier domingo de manhã na EBD estudar a palavra de Deus, ele vai ganhar saúde física e saúde espiritual. Mas eu queria que você não tivesse nenhuma justificativa quando a gente disser assim: nós vamos ter um dia de vigília, 10 horas da noite nós vamos nos reunir aqui, vamos buscar ao Senhor e vamos orar, e você diga: graças a Deus, é uma oportunidade de estar junto com os irmãos. E quando nós falamos assim: olha, nós vamos ter um momento aqui, todos vão poder orar e jejuar, quem quiser pode vir orar e jejuar o tempo que você quiser aqui, e os irmãos não têm nenhuma justificativa para dizer: não dá para eu ir, não posso ir, eu estou cansado, eu estou com isso, estou aquilo. Eu queria que não tivesse alegria e fosse o seu prazer dizer assim: mas lá eu vou estar na presença de Deus, lá eu vou encontrar os meus irmãos, lá nós vamos buscar a Deus juntos, nós vamos nos fortalecer uns aos outros até que Ele venha. E quando Ele vier, eu já vivi muita coisa com Deus. Quando Ele vier, eu estou preparado. Quando Ele vier, eu sei o que eu vou viver lá. Eu queria que não tivessem justificativas quando a gente chamar os irmãos: vamos fazer um trabalho evangelístico, vamos chamar as crianças para a EBF, vamos para o ID, vamos fazer esse grande trabalho. Eu queria que não tivessem justificativas, mas que fosse uma alegria, um prazer voluntário no coração de cada um dos irmãos. Que não tivesse
choro, ou pranto, ou dor, quando você viesse para a casa de Deus. E que quando chegarem no seu coração, na sua vida, a dor, o pranto, o choro, o luto, a tristeza, que você lembrasse: eu vou para a casa de Deus, vou estar lá com os meus irmãos, vou para o culto na família, vou reunir em oração com os irmãos, vou mandar no Facebook lá a minha oração, o texto bíblico, e estas coisas trouxessem alegria aos irmãos. Eu queria que o irmão confiasse nisso, e que o irmão lembrasse, até que ele venha, ainda que esteja muito difícil, quando ele vier, todas essas coisas vão ser sanadas. E ele não me abandonou, ele sabe de todas as coisas. Eu queria que a sua fé fosse fortalecida nisso, e que quando você sentir que está fraco e está morrendo, lembre-se da fonte de água viva que Jesus é, que Ele proporcionou para nós. Vamos orar por isso? Vou pedir que você entregue o seu sentimento ao Senhor, que você ore agora e apresente ao Senhor todas as coisas que atrapalham a sua vida, de ter uma comunhão plena com o Senhor, de amar de verdade a Deus, e que você seja muito honesto, porque às vezes nós amamos um pecado. Eu queria que você fosse honesto, você apresentasse ao Senhor. Se tem alguma coisa que te impede, que você se liberte nesse momento, apresente ao Senhor. Se tem algum vício, se tem alguma mágoa, se tem alguma insatisfação na sua vida, se tem alguma limitação física, apresente todas essas coisas ao Senhor agora. Mas que você saia daqui com o seu compromisso renovado, esperando aquele dia, sabendo que quando aquele dia chegar, você vai estar pronto para viver todas as coisas que Deus tem para você. E aí não haverá então lágrima, nem pranto, nem dor, nem choro. Entregue a sua vida ao Senhor neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra. Entendemos que quando Cristo esteve no meio de nós, Ele sofreu todas as coisas, e Ele sabe a dor que sentimos, sabe dos desafios que nós temos. E o Senhor, Deus, já estabeleceu todas as coisas, e o Senhor conhece a humanidade e sabe para onde caminha, e todos os problemas da humanidade, todas as dificuldades, todos os pecados. Mas, ó Deus, nós não queremos que nada nos interfira no relacionamento com o Senhor. Nós pedimos ao Senhor, juntos, clamamos a Ti, que todas as coisas que nos separam do Teu amor, que sejam tratadas pelo Senhor, que sejam apagadas e lavadas pelo sangue de Cristo, para que haja libertação das nossas vidas, para amarmos profundamente ao Senhor, sabendo, Deus, que ainda que hajam tempos difíceis, nenhuma destas coisas nos levará nesta vida, ó Deus, que o Senhor reprova, mas que venceremos todas estas coisas, baseados na fé que temos em Cristo Jesus, que vencendo todas estas coisas, um dia estaremos com o Senhor e seremos finalmente, ó Deus, libertos definitivamente de todas estas coisas. Que o Senhor nos ajude a vencer dia após dia, que o Senhor nos ajude a viver as alegrias do Senhor, ligados a Ti, ó Deus, agarrados ao Senhor, à Tua palavra, a uma fé verdadeira, para que não sejamos enganados pelas felicidades que há no mundo, mas estejamos ligados à alegria eterna que o Senhor tem para nós. Abençoa cada um. O Senhor que conhece os corações, ó Deus, recebe-nos na Tua presença. Recebe a cada vida, Deus, que entrega ao Senhor todas as suas lutas, o seu dia a dia, as suas frustrações, as suas tristezas, os traumas, as dores. Que o Senhor receba cada um e que trate, ó Deus, os corações, para que nada destas coisas os impeça de servir e amar ao Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa estas vidas, que todos nós sejamos alcançados por Teu grande amor, até que Ele venha, e quando Ele vier, nos encontre preparados, nos encontre vencendo todos os dias, nos encontre, ó Deus, renovando as nossas forças na fonte da água viva que é Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, nós esperamos o Senhor, a nossa alegria está em Ti, e tudo que vivemos aqui, ó Deus, de vitórias, de satisfações, são muito boas para nós, e elas estão pela Tua grande misericórdia, e nós as desejamos, mas não mais do que a Tua presença, e não mais do que toda a eternidade de alegria e satisfação no Senhor.
Abençoa o teu povo, nos ensina a amar a ti. E recebe, ó Deus, as nossas vidas nesta noite, com fé que temos diante do Senhor, para que amanhã seja um dia bem diferente, vencendo, Deus, a nós mesmos, vencendo as lutas do dia a dia, sentindo a tua presença, sentindo esta fé, ó Deus, no nosso coração, que nos levará, ó Deus, a não vivermos nas tristezas, mas na aliança em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus foi pregada. O Espírito de Deus falou a cada coração dos presentes. Que agora é o momento de nós devolvermos a Ele em gratidão o nosso louvor. Há duas experiências que acontecem muito, a gente ouve muito nas igrejas, quando termina o culto. Há as pessoas que agradecem a Deus porque Ele falou de maneira maravilhosa ao seu coração. E há alguns que saem dizendo: hoje eu não senti Deus tocar no meu coração. Saiba de uma coisa, meu irmão e amigo: a chave do seu coração está nas suas mãos. Jesus Cristo bate. Se alguém abrir, Ele entra. Porque o Espírito de Deus usa o pastor, usa a mensagem, usa a sua palavra para atingir os corações. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. E isso é infalível. Mas se nós ficarmos preocupados com a segunda-feira, com os problemas que vamos enfrentar, e não as entregarmos nas mãos de Deus, abrindo o nosso coração ao Senhor, a gente não vai ouvi-lo falar mesmo. Mas neste louvor, diga ao Senhor: eu creio que o Senhor falou ao meu coração, e vou enfrentar a segunda-feira firmado na tua promessa, de que o Senhor é o meu ajudador. O Espírito Santo o conforte. Vamos cantar um hino final deste culto. É o hino de número 266. Logo após o cântico, o pastor poderá impetrar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé e cantarmos uma bênção antiga. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Uma bênção antiga, 266 do Inário para o culto cristão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito do Senhor esteja com todos os seus corações agora e para sempre. Amém. Enquanto nós ouvimos o pós-lúdio, eu queria que você cumprimentasse o seu irmão, cumprimentasse todos os nossos visitantes e abençoasse, e que todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Que Deus os abençoe.